dirigindo através da eclusa desafiadora, do fogo perigoso na água e do belo trabalho em equipe de pesca. A agricultura não é um passeio no parque, então como eles lidam com isso? O Vietnã é um dos 3 maiores exportadores de arroz do mundo, e o delta do Mekong, no sul, é o reservatório de arroz do país, fornecendo 90% das suas exportações de arroz. A enorme estrutura que você vê na tela é a maior comporta do delta, construída para evitar inundações e intrusão de água salgada. Suas 10 comportas se ajustam automaticamente à pressão da água, tornando o rio um passeio selvagem, principalmente à tarde. Passar por esta poderosa corrente não é tarefa fácil para qualquer barco. Esses barcos devem ser resistentes, caso contrário, acabarão como esta barcaça de areia que se partiu repentinamente ao meio em 25 de fevereiro de 2023. Este pequeno barco de arroz teve mais sorte porque, quando virou, um casal que operava um guindaste passou por perto e ajudou a içar o barco de graça. Mas passar por essa eclusa com sucesso é apenas a primeira rodada. Este pequeno barco sofreu outro acidente ao colidir com um pilar de concreto no meio do rio. Atravessar um grande rio, especialmente com uma corrente forte como esta, é um trabalho para especialistas. A forte corrente é muito imprevisível, apresentando o risco de virar e causar danos ou ferimentos. A segurança é fundamental em tais situações. Embora as superfícies de madeira molhadas não sejam normalmente lisas, uma vez pintadas, o risco de escorregar e cair aumenta drasticamente. Já era tarde quando o capitão mudou repentinamente de direção. O barco de 10 metros de comprimento ficou preso e submergiu em menos de 2 minutos. Estas são outras situações perigosas. Felizmente, nenhum acidente grave ocorreu. Não apenas durante os horários de pico, mas também quando as comportas estão prestes a fechar, os navios aceleram para passar. Construída em 2002, esta eclusa de 10 comportas possui apenas 5 comportas controladas remotamente. Os portões restantes operam automaticamente com base nas diferenças de pressão da água. Você acha que essas colisões não são grande coisa? Pense novamente. Alguns moradores constroem suas casas nesses pequenos barcos porque são convenientes para o trabalho e atendem à sua escassa renda. Portanto, esses danos custarão muito para serem reparados. Sem mencionar que os produtos agrícolas transportados agora foram levados por este grande rio. A indústria de coco do Vietnã ocupa o 4º lugar no mundo, então neste rio você verá muitos barcos de coco grandes. Os barcos que você vê na tela carregam até 1.200 cocos, o equivalente a cerca de 13.227 libras. Basta um momento de pressa no rio que corre rápido, e esta família perde a sua casa. Esta é uma visão comovente para aqueles cujo sustento depende da água. Você acredita que este grande barco pode vencer a corrente? A água é, na verdade, muito mais forte do que você pensa. Quanto maior o barco, maior será o motor necessário. Muitos barcos grandes não conseguem passar mesmo com o motor funcionando em plena capacidade.
chút xíu nó có thể qua được mà anh Este barco não conseguiu passar por esta comporta 3 vezes. Ele chegou ao meio da comporta, mas ficou preso e foi atingido por um navio por trás. Olhe para este pequeno barco. Subir o rio entre esses grandes barcos é muito perigoso sem ajuda. É por isso que você deve evitar cruzar a comporta durante os horários de pico se tiver esse tamanho. Como resultado, o barco virou e o óleo se espalhou pelo rio. Até os grandes navios enfrentam dificuldades na hora do rush. Este barco foi empurrado para trás pela corrente e colidiu com um grande navio. Muito rapidamente, a água inundou o barco e fez com que ele afundasse no rio. Mesmo com a potência adicional dos rebocadores mais pequenos, este enorme navio que transportava quase 4.000 toras não era páreo para a força implacável do rio. Este barco tentou cruzar a corrente mais de 4 vezes, mas não teve sucesso. No final, acabou sendo forçado a voltar ao ponto de partida. O que você está vendo é um barco com uma rede de pesca presa à proa. Talvez esta seja a primeira vez que o pescador sai. Atravessar o rio é um trabalho exigente e perigoso, onde os riscos são inerentes e inevitáveis. Dê uma olhada no casco do barco no lado esquerdo da tela. Apesar do movimento aparentemente lento do barco, os danos são bastante significativos. Os incêndios na água podem parecer contraditórios, mas estão a acontecer em todo o mundo. Eles não só danificam os navios, mas também as famílias que vivem ao longo dos rios. Por volta das 15h30 do dia 10 de julho de 2023, um navio pesqueiro atracado no porto mais ao sul do Vietnã pegou fogo repentinamente. O calor era tão intenso que este homem teve que borrifar água nos bombeiros enquanto combatiam o incêndio. Rapidamente se espalhou para outros 8 barcos próximos por causa do vento forte e o canal estava quase seco para o barco escapar. Após 30 minutos, o incêndio foi extinto e o incidente causou aproximadamente $316.500 em danos. Em 15 de abril de 2020, a fábrica de papel Jay, no Maine, ganhou as manchetes por uma grande explosão que abalou a fábrica. O processamento de celulose da fábrica acumulou gases altamente combustíveis e pegou fogo tragicamente. Notavelmente, ninguém ficou ferido. A seguir, os campos de algodão. O algodão é um material altamente inflamável. Basta uma descarga estática ou um pouco de fricção térmica, e essa penugem branca aparentemente inocente pode desencadear um incêndio que se espalha rapidamente. É nas fábricas de algodão que as coisas ficam verdadeiramente explosivas. No dia 22 de agosto, na China, um trabalhador estava curioso demais para saber o que aconteceria se segurasse um isqueiro perto da espuma recém-produzida. Agora, vamos viajar para a nação de 1 bilhão de pessoas, a Índia. Esta é talvez a competição de pesca mais participada. Os pescadores correm em direção ao lago, cada um carregando uma armadilha artesanal de bambu para peixes, com os rostos cheios de entusiasmo. Essas armadilhas só são eficazes em águas rasas ou lama. Este tipo de pesca é uma demonstração de habilidade, velocidade e, às vezes, trabalho em equipe. O truque é pegar o máximo de peixes possível, prendendo-os com a armadilha no fundo lamacento. Grande mar? Grande navio? Não, os índios não pensam assim. Este barco tem apenas 3,2 pés de comprimento, provando que não se trata de tamanho, mas de como você dirige.
A Índia ocupa o terceiro lugar entre os principais países pesqueiros do mundo, seguida pela China e pela Indonésia. O motor do barco atravessa o calmo Mar da Arábia. Esses pescadores procuram capturar cavala indiana usando o método de cerco com retenida. É o peixe mais consumido no país. Esses caras pescam mais de 8.500 quilos de peixes todas as semanas. Pegar essa quantidade de peixes não é uma tarefa fácil. Esses homens precisam estar fisicamente aptos e mentalmente fortes. E é por isso que eles estão torcendo uns pelos outros durante a colheita. É realmente uma bela visão vê-los trabalhando juntos. Os pescadores africanos enfrentam uma situação semelhante, mas as suas condições de trabalho são muito mais duras. Tudo é feito à mão, mas ganham apenas 3 euros por dia. No contexto da agricultura moderna, a aplicação da tecnologia ao processo de produção está gradualmente a tornar-se um fator-chave para ajudar os agricultores a optimizar a produtividade. Em vez de gastar horas de trabalho duro, as máquinas podem agora colher rapidamente uma série de produtos agrícolas em grandes campos. A salsa é uma planta aromática famosa, presente na maioria das cozinhas da Itália e de outros lugares. É utilizado principalmente como guarnição de diversos pratos e como intensificador natural de sabor. No entanto, a salsa é uma planta muito frágil que se danifica facilmente durante a colheita. Os agricultores utilizam maquinaria moderna como solução para garantir que as árvores não sejam danificadas de forma alguma. A salsa pode ser cultivada durante todo o ano. São colhidas 2 a 3 meses após a semeadura, quando a altura ultrapassa 20 centímetros. A colhedora corta com precisão e altura ajustada por meio de sensores especiais. Já o conjunto frontal especial de cabeças de corte para tombamento garante a máxima proteção das mudas durante o transporte. Após o corte, os ramos de salsa caem no rolo posicionado imediatamente atrás da lâmina de corte. Esses rolos puxam suavemente a salsa cortada sem quebrar ou machucar as folhas. Em alguns modelos modernos, podem existir unidades de pré-limpeza para separar a sujeira e as impurezas dos ramos de salsa após serem enrolados na esteira transportadora. Os ramos de salsa são transportados para o recipiente traseiro. Esta caixa de carregamento geralmente pode ser ajustada em altura para corresponder à quantidade de salsa colhida. Também tem a função de estratificação e compressão leve, para otimizar o espaço de armazenamento. Quando a carregadeira está cheia, a salsa é retirada da máquina para ser descarregada em um caminhão ou depósito. A salsa continua a crescer mesmo depois de inúmeras colheitas. Basta usar o método certo e a colheitadeira funcionará com mais eficiência. Os agricultores geralmente esperam pelo menos 7 a 10 dias entre as colheitas para dar tempo às plantas para se recuperarem. As colheitadeiras também desempenham um papel importante no processo agrícola, ajudando a aumentar a produtividade e a proteger a qualidade de algumas flores, como as tulipas. Por volta de abril a maio, os campos de tulipas começam a florescer. Os cortadores de tulipas são usados para cortar as flores imediatamente. O cabeçote da máquina possui um sistema de lâminas afiadas, trabalhando em paralelo com as correias transportadoras para rolar e cortar flores do caule. Estas lâminas são ajustadas a uma determinada altura para garantir que apenas as flores sejam cortadas sem afetar as folhas e os bulbos. Cortar flores com uma máquina não é apenas rápido, mas também ajuda a garantir que os campos de tulipas não queimem. É possível criar de 2 a 5 novos tubérculos, criando condições para que a produção da próxima safra se multiplique muitas vezes. Ao mesmo tempo, isso também evita que os tubérculos fiquem sem nutrientes. Depois que as tulipas forem cortadas, a planta continuará a desenvolver folhas por cerca de 6 a 8 semanas. Durante este período, as folhas das tulipas continuam a fotossintetizar, ajudando os tubérculos subterrâneos a acumular nutrientes.
No verão, quando as folhas da tulipa estão completamente secas e amareladas, é sinal de que os bulbos atingiram o tamanho máximo e estão prontos para a colheita. A colheitadeira de bulbos de tulipas é especialmente projetada para retirar suavemente os bulbos do solo sem danificá-los. O sistema de lâminas escava o solo e retira os tubérculos do solo. A linha irá transferi-los para os departamentos de limpeza. Este processo ajuda a remover terra, raízes e outras impurezas presas aos tubérculos. Depois de limpos, eles são carregados na caixa de carregamento na parte traseira da máquina. Em seguida, os agricultores levam-nos à fábrica para uma série de etapas de processamento para garantir que os tubérculos estejam bem preservados. Sistema de pulverização de água para lavar suavemente os tubérculos. Isso ajuda a garantir que os tubérculos estejam limpos e livres de impurezas. Em seguida, eles são examinados meticulosamente em busca de quaisquer anormalidades e doenças. Os agricultores separam os tubérculos saudáveis e os armazenam em armazéns. Bulbos de tulipas de qualidade são usados para a nova época de plantio. A máquina possui um sistema automático para levar os bulbos de tulipas do recipiente até os sulcos de plantio pré-fabricados. Isso garante que os tubérculos sejam distribuídos uniformemente e na densidade certa. Também é capaz de plantar milhares de bulbos por hora. Máquinas enormes se movem por grandes campos em pouco tempo. Ele garante que o café seja colhido prontamente e com a maturação correta. O processo de agitação é suave e atinge apenas as cerejas de café maduras, protegendo a árvore de danos e mantendo o crescimento para colheitas futuras. A máquina tem um design simples, mas pode substituir as operações de colheita mais delicadas. As colhedoras de café costumam ter uma estrutura que inclui barras vibratórias. Essa estrutura auxilia na colheita suave dos grãos de café, mantendo a segurança das árvores e protegendo a qualidade dos frutos. À medida que a máquina entra na fileira de cafeeiros, os vibradores ou shakers são ajustados para sacudir suavemente os ramos de café. Este processo faz com que grãos de café maduros caiam da árvore. A máquina foi projetada para atingir apenas frutas maduras, evitando colher frutas verdes por engano. As cerejas de café, depois de batidas ou sacudidas, serão recolhidas nos recipientes abaixo. Muitas vezes, a máquina possui um sistema de coleta de placas ou esteiras transportadoras para coletar grãos de café caídos e encaminhá-los para as próximas etapas de processamento. A máquina também pode incorporar sistemas de pré-limpeza, removendo folhas, galhos ou outras impurezas que ficam presas durante a colheita. Isso ajuda a reduzir a carga de trabalho ao processar o café posteriormente. A colheitadeira pode operar continuamente por um longo tempo, sem se cansar como no trabalho manual. Isso ajuda a aumentar a produtividade e os lucros dos agricultores. Outro dispositivo mecânico apreciado pelos agricultores é a colhedora de cebola. Antes de colocar a máquina em operação, as plantas de cebola geralmente são pré-tratadas. O solo da lavoura também é solto para facilitar o processo de colheita. A colhedora de cebola está equipada com peças semelhantes a um arado. Essas partes são ajustadas para retirar a cebola de maneira suave, mas eficaz. Após o cultivo, as cebolas saem do solo. Durante este processo, a máquina retém uma parte do solo circundante para evitar esmagar ou ferir os tubérculos. Depois que as cebolas são puxadas, o sistema de transporte transportará as cebolas pelos departamentos de limpeza preliminar. Aqui, a terra e as folhas de cebola grudadas nos bulbos são removidas graças ao mecanismo de vibração. Isto ajuda a reduzir o processamento pós-colheita de cebolas na fábrica. O sistema de classificação usa correias transportadoras para determinar o tamanho e a direção apropriados das cebolas. Tubérculos pequenos ou insatisfatórios serão removidos, ajudando a reduzir o volume de processamento na etapa de processamento. Depois que as cebolas forem limpas e classificadas, elas continuarão a ser transportadas em esteiras transportadoras para grandes contêineres ou caminhões.
A correia transportadora foi projetada para transportar cebolas sem esmagá-las ou danificá-las. Na colheita manual, muitas vezes existe um alto risco de tubérculos danificados ou perdidos, mas com uma colheitadeira mecânica, esse risco é muito baixo. Porque o processo de colheita e processamento de tubérculos é automatizado. Isto ajuda a garantir a qualidade das cebolas, o que é especialmente importante para as cebolas exportadas ou vendidas frescas. As colheitadeiras ajudam a aumentar a produtividade, permitindo que os agricultores colham mais rapidamente. Isto é muito significativo em épocas em que o tempo de colheita é limitado pelas condições meteorológicas ou pelas exigências do mercado. Além disso, as máquinas modernas são equipadas com sensores para ajustar automaticamente a profundidade dos dentes do arado com base na dureza do solo. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado em diversos tipos de terreno, ajudando os agricultores a economizar nos custos de investimento em equipamentos.